Capítulo 1. A primeira coisa que tenho a declarar é que não sou uma pervertida. Não mais do que qualquer outra pessoa. Se você viesse ao meu apartamento, se surpreenderia mais com a louça na pia do que com o meu calabouço. O custo de vida na cidade é tão alto que tenho sorte de ter encontrado um apartamento com sala que eu pudesse bancar. Digamos que um calabouço não era realmente uma opção. E abordando alguns estereótipos desagradáveis, não sou um capacho nem uma ignorante. Não tenho vontade de passar o dia cozinhando enquanto alguém caça e colhe frutas para mim e mantenho as coisas em ordem, o que é bom porque, for uma carne assada decente no domingo, sou uma cozinheira meio ruim. Também não sou que nem a Meg Gyllenhaal em Secretária. Infelizmente. Sou simplesmente uma submissa, quando a vontade vem e quando tenho alguém em quem confio para praticar. Você não perceberia se me conhecesse. É apenas uma faceta da minha personalidade, um dos vários elementos do caráter que me fazem ser eu, coexistindo com meu amor por morangos, a compulsão de continuar discutindo com teimosia mesmo quando sei que estou errada e a tendência de desprezar 99% da programação da TV mas ficar obsessiva com 1% de uma forma que até eu me assusto. Sou jornalista em um jornal da região. Amo minha profissão e, isso nem precisa ser dito, ser submissa não afeta meu trabalho. Honestamente, se afetasse eu ia acabar fazendo chá e ouvindo histórias de escola, o que realmente é um destino pior do que a morte. Além disso, as salas de redação são lugares cruéis. Todo mundo quer se comer vivo e você precisa dar o seu melhor. Eu dou. Eu me considero uma feminista. Com certeza sou independente. Capaz. No controle. Para algumas pessoas, isso pode parecer incongruente com minhas escolhas sexuais, com o que me excita. Foi meio estranho para mim durante um tempo. Na verdade, ainda de vez em quando, mas cheguei à conclusão de que existem coisas mais importantes com que me preocupar. Sou uma mulher crescida com a cabeça geralmente no lugar. Se quero ceder meu controle pessoal para alguém em quem confio, para que nos leve a um lugar emocionante e prazeroso para ambos, então, contanto que eu não esteja fazendo isso onde possa assustar criancinhas e animais, acho que estou no meu direito. Eu me responsabilizo pelas minhas ações e escolhas. Demorei um certo tempo para chegar a esse estágio. Se a televisão não tivesse se apropriado do mundo e o transformado em uma coisa nauseante e carente de uma montagem de vídeo com soft rock, diria até que tem sido uma aventura, e na verdade foi assim que este livro nasceu. Não é um manifesto ou um manual, apesar de que, se você está nessa onda e quer experimentar, talvez use algumas ideias. Conto apenas o que aconteceu comigo, como descobri e explorei esse lado, minhas experiências e considerações. Se você pedir que outra conte suas ideias e defina o que é ser submissa, vai sair outro livro. Olhando agora para o passado, minhas tendências submissas começaram cedo, apesar de não as chamar assim naquela época. Eu só sabia que algumas coisas me atiçavam, pensava nelas avidamente sem nunca entender por quê. É claro que eu não sabia disso quando era criança, estava apenas vivendo a vida em uma boa casa de classe média no interior da Inglaterra. Odeio estragar mitos, mas não há nenhum trauma profundo no meu passado nem a falta de nada nos meus anos de formação que agora exacerbem meu amor pela obscenidade. Não tenho problemas com meu pai, não havia angústia no lar e minha infância foi feliz, amorosa e simples, isso é bom para mim, mas não tão interessante para um livro. Tive e ainda tenho muita sorte com minha família, somos bem diferentes, mas o laço de amor e um senso compartilhado do absurdo nos une nos altos e baixos e me sinto genuinamente abençoada por tê-los. Cresci em uma casa agradável com mãe, pai e irmã. Minha mãe, que era contadora antes do meu nascimento, devotou a vida criando a mim e a minha irmã. É o coração da família. Passava bastante tempo conosco, nutrindo nosso crescimento, fosse ajudando com o dever de casa ou brincando no jardim. Não acreditava em ficar só olhando, se íamos andar de patins, ela também ia. Sua outra paixão era reformar cada parte da casa sozinha, um cômodo de cada vez. As melhorias na casa eram equivalentes a repintar a ponte escocesa Fort Road, mas com papel de parede da loja Laura Ashley. Meu pai tem um negócio próprio e é o homem mais trabalhador que conheço, um provedor que garantiu uma infância com todas as bicicletas e brinquedos novos que quiséssemos, ainda bem que mamãe fazia com que esses presentes fossem dados com algum critério para que não ficássemos insuportáveis, além de oportunidades de viagens e uma vida maravilhosa em casa. Engraçado e inteligente, ele tem um senso de aventura que acho que herdei, além do espírito
independente de ser quem é sem dever nada para ninguém, uma atitude que estimulou nos filhos. De vez em quando batia de frente com seus próprios pais, confrontando o que eles achavam que devia fazer da vida. Minha irmã é meu oposto em vários sentidos. Geralmente sou quieta e fico mais confortável com alguns poucos e bons amigos, ao passo que ela é a luz e a alma da festa, aquela que energiza os lugares, que faz as coisas acontecerem. Apesar das diferenças, é para ela que eu ligaria às 3 da manhã se precisasse, ainda mais porque ela é praticamente um ser noturno. Tenho muita sorte por essa mulher ser tão incrível, ela que provavelmente vai estar ao meu lado por mais tempo que qualquer outra pessoa. No entanto, o que é hilário e contradiz esse discurso favorável, com 3 dias juntas na casa da família no Natal, voltamos à adolescência, brigando por causa do tempo passado no banheiro com banhos muito longos, ela geralmente demora mais. Nosso confortável lar também contou com uma coleção de animais, desde ouro, o peixe dourado, sem julgamentos, eu tinha 3 anos quando escolhi esse nome, até Cheese, o hamster, e Belry, o cachorro. Esse último foi batizado na fase em que eu ficava questionando por que cachorros não podem ter nomes. De pessoas, uma pergunta prontamente respondida quando meu pobre pai correu em um estacionamento berrando a Belry, de um jeito que sem dúvida perturbou outros donos de cachorros. Sempre amei animais e uma das memórias mais fortes que tenho da infância é a de enterrar um pássaro que encontrei morto no jardim, expressamente contra a vontade da minha mãe, que, compreende-se, estava preocupada com questões higiênicas. Quando ela descobriu que eu não só tinha desobedecido o pedido de não levar o pássaro para seu abrigo final, mas que também estava presidindo o funeral na companhia de minha irmã e dos filhos dos vizinhos, se era para quebrar regras, que fosse em grande estilo, ela me colocou de castigo no quarto. Apesar de ser a tática principal dos meus pais para má conduta, não havia punição corporal lá em casa, esse castigo geralmente não parecia ser uma punição. Para mim, meu quarto era um dos meus lugares favoritos, repleto dos livros que comprei com o dinheirinho que juntava. Eu passava horas felizes sentada no parapeito da janela lendo e vendo o mundo passar lá fora. No entanto, nessa ocasião a injustiça foi muito grande para suportar. Escrevi uma carta revoltada para o botânico e apresentador de programas ecológicos David Bellamy sobre o regime opressor e anticonservacionista em que era forçada a viver, onde pássaros mortos eram ignorados por adultos cruéis. Ele não respondeu, o que provavelmente foi melhor, porque se tivesse respondido acho que me mandaria ouvir a mamãe, e isso só me deixaria mais irada. O fato de isso ser o mais perto que cheguei de um confronto com minha mãe atesta que nunca fui uma rebelde. Eu ia fazendo as minhas coisas calmamente, mas não gastava tempo testando limites, principalmente porque podia fazer quase tudo o que queria e também porque não gostava de discutir. Isso com certeza mudou, conforme cresci. Meu interesse por escrever começou cedo, me lembro de escrever e ilustrar histórias em blocos de folha 5. Minhas histórias eram peculiares, baseadas em programas infantis de TV, livros e filmes que curtia. A escrita era consideravelmente melhor do que o desenho. Mas isso não significava muito naquela época. Comecei a brincar com arte bem cedo, depois de ver alguma coisa no jornal sobre uma criança precoce cuja arte valia milhões. Infelizmente, quando fiz alguns trabalhos com lápis de cor e canetinha, minha mãe aceitou meu primeiro desenho com prazer e até pagou 50 centavos pelo segundo original. No entanto, quando pedi $10, achei que era razoável naquelas circunstâncias, ela me deu um não firme, apesar de doce, massacrando qualquer plano futuro de uma vida artística e me fazendo voltar à produção de pequenos livros e quadrinhos. Na primeira oportunidade eu levava amigos e família comigo para Nárnia, Terra-média ou Newcastle, como retratada em Josses Giants, um programa de TV sobre um time escolar de futebol. Essa última era mais perto de casa e um tanto mais obscura, visto que a descobri via TV a cabo. Meu amor por Josses Giants e futebol em geral veio de uma grande vertente masculina em mim. Eu era, e ainda sou, distante do estereótipo da menininha. Tenho um desgosto patológico pela cor rosa e nunca fui apaixonada por maquiagem, roupas caras ou sapatos estilosos. Até hoje, se me colocarem em salto alto, pareço Bambi tentando andar no gelo, se bem que tudo que não gasto em sapatos eu mais que compenso com esmaltes e bolsas. Definitivamente não me interessava muito por meninos enquanto crescia, um fato que, ironicamente, fez com que tivesse vários amigos na escola, enquanto jogava futebol numa boa com eles na hora do almoço e não me empenhava em ficar de conversinha. Se você perguntasse quais eram as minhas coisas favoritas quando eu tinha 10 anos, eu responderia: ler,
andar de skate, de bicicleta e subir na árvore no canto do nosso jardim, o que dava vista para os outros terrenos, fonte infinita de fascínio por razões que pareciam muito importantes naquela época. A árvore era meu lugar privado, minha irmã não se interessava pelos arranhões inevitáveis e pela sujeira do pulo inicial, nem mesmo com meu sistema de roldana e corda desenvolvido engenhosamente que me impulsionava para o primeiro galho escalável. Eu era uma criança solitária em vários sentidos, confortável na solidão, lendo e sonhando acordada, o que provavelmente não surpreende tanto se considerarmos a descrição que acabei de fazer de mim como uma garota antissocial. É claro que nenhuma mulher é uma ilha, mesmo que elas fiquem escondidas em uma cerejeira sempre que podem. Minha irmã era uma companheira constante. Me acompanhava nas conspirações em casa, ao passo que na escola, mista até meus 11 anos e depois só de meninas, tive um círculo heterogêneo de amigos. Muitos dos quais ainda sou próxima. Não era uma das populares, tendia a me aproximar dos nerds da música, do teatro e da tecnologia, mas me dava bem com todo mundo e usava o humor para amenizar problemas quando ocorriam. Durante o ensino médio, era uma aluna bem comum. Levou certo tempo até me encontrar, pois passei de uma das melhores alunas no ensino fundamental para mediana na maioria das matérias no ensino médio, o que mostrou de repente que as coisas não eram tão fáceis e demandavam esforço. Foi um choque cultural em vários sentidos, mas provavelmente bom porque afastou qualquer atitude precoce que pudesse ter surgido por eu vir de um lar que me apoiava e no qual todo mundo achava que eu era um gênio porque gostava de ler. Não era a mais bonita ou a mais inteligente na sala, apesar de logo perceber que isso ia a meu favor porque me parecia que as mais lindas e inteligentes atraíam mais maldade. Em vez disso, eu tinha consciência e me esforçava, uma consequência da necessidade herdada de agradar. Apesar das preocupações ocasionais em não decepcionar meus professores e pais, em geral eu gostava da escola. Eu sei, é nojento. Ironicamente, fui meio tardia na área do romance. Dei meu primeiro beijo com 12 ou 13 anos em um menino que conheci por meio de umas amigas e, pensando friamente, não fiquei impressionada. Não houve trovões soando ou música romântica, só um sentimento de anticlímax, sem querer fazer trocadilho, depois. Acho que um de nós falou é isso aí. Nem preciso dizer que o mundo não passou a ser especial. Dito isso, eu li as revistas juvenis Just 17 Minks e conheci a mecânica do sexo, apesar de não ter vontade de experimentar naquele momento. No entanto, eu havia aprendido que quando não conseguia dormir, esfregar a mão entre as pernas trazia um prazer que me fazia cair no sono, e sempre que minha mente se distraía quando eu criava esse prazer ela acabava retornando aos mesmos tópicos. Sempre gostei de mitos e lendas, e Robin Hood era meu favorito quando era nova. Assisti aos filmes, ao programa na TV, vamos ignorar as versões mais recentes antes que eu comece a ranger os dentes e li todos os livros que consegui encontrar, ficcionais ou históricos. Mas em todos os formatos eu tinha dificuldades com Marianne. Odiava o fato de ela estar toda hora em perigo por motivos idiotas e ter de ser salva. De não lutar, de não ter a dignidade de ser uma companheira genuína e passar a maior parte do tempo remendando as feridas dos homens felizes e olhando pensativa para o horizonte enquanto iam se aventurar. Apesar disso, minhas partes favoritas dessas histórias envolviam a personagem no mesmo perigo que me fazia detestá-la. Quando foi capturada, como isca inevitável em uma emboscada para pegar Robin Hood, o que também parecia o maior objetivo da vida de Marianne, a maneira como desafiou Guy de Gisborne e o xerife de Nottingham instigaram minha imaginação. Ela ficava presa em um lugar úmido, como um calabouço, e aparecia nas figuras amarrada ou acorrentada. Impotente. Mas não se curvava, era digna em sua indignidade e de alguma forma isso me tocou, fez meu coração disparar. Sabe quando você é pequeno e alguma coisa que leu ou viu cativou sua imaginação tão profundamente que você se transportou para essa coisa, era você naquele momento vivendo e sentindo a cena? Na verdade, digo quando pequeno, mas ainda sinto isso quando leio ou vejo alguma coisa incrível, a diferença é que acontece menos. Bem, todas as cenas que eu remontava na cabeça eram as de Marianne, mesmo que ela fosse meio fraca e mesmo com minha tendência a mascarar as partes chatas depois de Robin salvá-la, quando ela voltava ao acampamento e cuidava da fogueira. Era nessas histórias que eu pensava deitada na cama à noite. Pelo menos até descobrir a pornografia. Quando eu tinha uns 14 anos rolou um tumulto por causa de uma revista que deu um livro erótico de brinde para mulheres. Eu não tinha internet no quarto e
Francamente, apesar de saber que era o lugar para buscar inspiração erótica, não tinha interesse em fotos de seios porque eu tinha os meus e não achava que eram tão bons assim. Esse livro, no entanto, foi diferente. Os debates sobre decadência moral e afins me fizeram passar a maior parte do mês desesperada por uma edição. Em parte porque eu tinha começado a suspeitar que era mais safada do que minhas amigas da escola, ou pelo menos mais safada do que ousavam admitir em voz alta. Além de poder ver exatamente se o livro era muito escandaloso, achei que poderia servir como barômetro de obscenidade. Só havia um problema. Minha vizinha trabalhava na única banca de jornal grande o suficiente para vender a revista em nossa pequena cidade. Ela não só não me deixaria comprar a revista, porque sabia que eu era menor de idade, como também contaria para a mamãe, o que abriria espaço para uma daquelas conversas tão horrorosas que você quer arrancar as próprias orelhas. Definitivamente não era uma opção. Então um dia peguei um ônibus diferente para casa, um que me levou para a maior cidade nas redondezas, e comprei a revista, mãos suadas, ainda de uniforme, morrendo de medo que a mulher desinteressada atrás do balcão percebesse que eu era menor e que estava comprando, sem vergonha nenhuma, aquilo que o Daily Mail descreveu como lixo e pedisse que eu devolvesse a revista antes que fosse corrompida para sempre. Ela não fez isso. Coloquei a revista na bolsa e, com o coração ainda batendo, andei os 3 quilômetros para casa e expliquei para a mamãe que estava atrasada por causa do treino de hóquei. Quando penso no livro, que não consigo jogar fora apesar de estar tão manuseado que as páginas começaram a cair, o escândalo e a revolta da época ficam risíveis. Todavia, a leitura foi uma revelação. Meus capítulos preferidos ainda têm orelhas para facilitar a procura. Tinha uma parte em especial sobre uma mulher briguenta, porém vulnerável, tendo uma discussão com um homem de quem ela claramente gostava, mas com quem brigava o tempo todo. Acabou amarrada em uma árvore com eras, eu sei, é meio ridículo, mas abstraia, usaram era grega especial, que pode ter qualidades de bondade desconhecidas para nós, enquanto ele fazia o que queria com ela, passava a mão em seu corpo, dava beijos perversos, abusava verbalmente. Ela estava paralisada e excitada, mesmo que não quisesse, e ele fez com que ela gozasse, tudo sem que ela pudesse fazer nada além de apoiar a cabeça na árvore e gemer de prazer. Soa meio brega agora, mas me afetou naquela época. De repente, passei a reprisar essa cena na cabeça quando me deitava, esfregando uma das mãos entre as pernas para trazer um sono delicioso. É claro que chega um momento na vida de qualquer menina, em que um menino de verdade se sobrepõe aos livros e aos gais de Gisborne da nossa imaginação. Robin nunca foi meu tipo. Meu primeiro namorado sério, mais velho porém não mais astuto, inicialmente pareceu aproveitar sinais que nem eu sabia que estava emitindo. Ao contrário de outros homens que eu já havia beijado, ele segurava minha cabeça com firmeza, meu rabo de cavalo em sua mão durante os beijos de boa noite, e eu amava isso. Amava me sentir sob seu poder, imóvel enquanto nossas línguas duelavam. Eu costumava sonhar acordada com as possibilidades daqueles beijos e o que podiam anteceder, com a sugestão de um lado diferente, um lado que o mundo não via mas que eu sentia, como se esse lado do meu namorado evocasse um complemento em mim. E então certa noite, durante um beijo de despedida, ele mordeu meu lábio inferior com tanta força que soltei um choro em sua boca, um tipo de prazer surpreso. Ele se afastou imediatamente, quase levou um chumaço do meu cabelo no movimento apressado, e se desculpou por me machucar. Era estranho explicar que na verdade eu tinha gostado, então aceitei as desculpas, disse que tudo bem, e entrei em casa decepcionada, com mamilos eretos e calcinha molhada. Ainda não entendia o significado de aquele beijo ter me excitado. Só sabia que meninas boas não se empolgavam com coisas desse tipo, e caso se excitassem, não falavam sobre isso. Então não falei. Vivi minha vida passando pelos marcos comuns. Finalmente, meu primeiro namoradinho e eu, aproveitando que a mãe dele tinha de cobrir o horário de uma colega na recepção de um médico, perdemos a virgindade. Um misto de inexperiência de ambos, um pouco de dificuldade em relaxar e ter de ficar atenta para ver se a mãe voltava inesperadamente fez com que aquilo fosse mecânico e, apesar de prazeroso, sem muito impacto. Depois, cheguei à conclusão de que não era tão prazeroso quanto ficar na cama me tocando, apesar de na época não ter conectado isso ao fato de eu não ter tido um orgasmo. Revendo a forma inocente e experimental dos nossos amassos, é um milagre que tenhamos feito sexo naquela primeira vez.
No entanto, descobrimos que a prática, se não torna o ato perfeito, certamente o deixa bom o suficiente para que os dois fiquem tontos e sorriam um para o outro por um bom tempo depois, porém a falta de privacidade fazia com que estivéssemos constantemente com medo de sermos pegos no flagra. Desenvolvemos táticas para mudanças rápidas das quais Clark Kent ficaria orgulhoso, e possivelmente um pouco chocado. Fim do capítulo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar uma curtida no vídeo. Até semana que vem, para o próximo capítulo.